Olá, queridos, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui falando com vocês a partir de hoje. Semanalmente, conteúdos a respeito de autoconhecimento, autorresponsabilidade, questão de autoestima e como você pode se tornar uma pessoa melhor. Eu publiquei um artigo no LinkedIn, para quem ainda não teve acesso, corre lá. E também coloco conteúdos diariamente no meu Instagram a respeito desses assuntos. E aí no meu artigo eu publiquei referente com o seguinte título: você é um facilitador ou um dificultador na vida das pessoas? E aí essa pergunta é fácil ou difícil? Mas por que, Mari, um facilitador ou um dificultador? Porque depende da visão e da percepção que você tem do mundo, da vida e das pessoas. Algumas pessoas criticaram, outras gostaram muito. Por quê? Porque pararam para refletir que se eu sou um facilitador, é que eu tenho conhecimento, eu tenho responsabilidade sobre a minha vida, eu me conheço muito bem e eu sei enxergar o outro, eu sei enxergar o que está externo a mim. Quando a gente fala de dificultador, é aquele tipo de pessoa que está sempre querendo agradar todo mundo. Gente, nem Deus agradou todo mundo, quiçá nós, seres mortais. Sim, eu deixo de agradar todo mundo quando eu me autoconheço, quando eu consigo enxergar no outro que aquela dificuldade que ele tem passa a ser um conhecimento para mim. Exatamente, um conhecimento. Eu posso aprender com o outro através dos erros dele, através da verdade dele e sem nenhum tipo de julgamento. E por quê? Porque eu só desperto a curiosidade quanto ao outro e não o julgamento. Quem sou eu para julgar o próximo? Então, justamente, se eu sou uma pessoa que auto me conheço, dificilmente eu vou parar para apontar o dedo para o outro. E sim, eu vou ficar curiosa por saber por que ele pensa tão diferente. Na vida, nós temos algumas regras. Eu tenho colocado o conteúdo de autoconhecimento justamente nesse sentido. Quando eu paro para entender, quando eu paro para experienciar, para criar algo novo para a minha vida, o que acontece? Eu olho para mim e para o foco onde eu quero chegar. Eu começo a construir uma pessoa nova e uma pessoa melhor. Eu não preciso me identificar, me ligar com a outra pessoa para que eu me sinta bem. Isso é ser facilitador. É você olhar para ele e entender que tipo de dificuldade, que tipo de crença limitante, que tipo de paradigma está fazendo com que ele haja dessa maneira. Você já tinha parado para pensar a respeito disso? Se não parou, agora eu te convido a partir de hoje, olhar atentamente ao outro. Por vezes nós só reclamamos, mas por que fulano é insuportável? Por que pessoa só trata as pessoas mal desse jeito? O que será que está acontecendo com ele, gente? Possivelmente algo no interior, no interno a ele, está fazendo com que ele leve isso adiante e transpareça para as demais pessoas a infelicidade interna. Quando eu paro para me autoconhecer, eu olho e quero mudar apenas as minhas dificuldades, aquilo que não está bom, aquilo que não me agrada, ou aquilo que eu posso melhorar, aquilo que eu identifiquei como ponto positivo e quero cada vez mais crescer e acrescentar para a vida do próximo. Então, quando eu coloquei, você é uma pessoa que é dificultador ou facilitador, eu até recebi alguns comentários. É mais fácil você ser dificultador. Por quê? Porque facilitador dá trabalho, você tem que estudar. Você tem que parar de criticar o outro e olhar para si. Quando você para de olhar para o outro e olha para si, vai começar a doer em você, porque você vai identificar algumas coisas que não é muito legal. Dói, machucam, a mudança machuca, a mudança dói. E é aí que para algumas pessoas é muito mais fácil ser o pentelho e ficar enchendo o saco do próximo. Concordo com essas pessoas, mas se nós estamos buscando, principalmente numa época como agora, com uma pandemia, que é onde está todo mundo dentro de casa, que você não pode sair, que você está limitado, será que não é hora de pararmos para verificar o que está acontecendo no meu interno? Quais são as feridas que precisam ser curadas? O que está me fazendo mal? Comece a colocar no caderninho a nota. Quais são as minhas crenças limitantes? O que é que eu enxergo no outro que está incomodando em mim? Porque não é o outro que está me incomodando, eu que estou me deixando ser incomodada. Olha que legal. Durante um dia, nós temos de 70 a 80 mil pensamentos por dia. E esses pensamentos, ele vem de tudo que eu pensei ontem. Ou seja, você só está replicando 10, 20, 30, 40 anos da sua vida os mesmos pensamentos. E quem você quer ser a partir de hoje, a partir de agora? Eu faço essa reflexão e faço essa pergunta justamente para que você consiga entender onde você está e onde você quer chegar. Não importa se você tem 20, 30 ou 40 anos, o dia de recomeçar é hoje. O dia de recomeçar é agora, porque o ontem não existe mais e amanhã ainda nem chegou.
Se eu mudo a partir de hoje a maneira que eu estou pensando, tudo aquilo que eu estou vibrando quanto ao outro, tudo que eu estou desejando para o outro, eu começo a entender que tudo começa e termina em mim. Quando eu mudo as minhas ações, quando eu mudo os meus pensamentos e os meus sentimentos, eu alinho o todo. E aí as coisas automaticamente mudam ao externo. Eu não preciso mudar ninguém. Eu não preciso gostar de todo mundo. Eu apenas respeito o outro. A verdade do outro é a verdade do outro e a minha é a minha verdade. Comece a entender que não existe certo ou errado, gente. Exatamente. Cada um tem a sua verdade e confia nela conforme o seu instinto. Eu não posso chegar para ninguém e falar, eu sou a dona da razão, você está errado. Não, ele está certo da maneira que ele pensa e eu também estou certa. A diferença é que quando eu me conheço, eu paro e falo, interessante o seu ponto de vista, quero saber por que você pensa tão diferente, ou por que a minha visão é tão diferente da sua, mas no que nós podemos agregar um ao outro? Tá fazendo sentido? Pois é. Quando a gente começa a parar e fazer algumas perguntas para nós mesmos, é tão brilhante, é tão milagroso, tudo mudando ao teu redor. Começa a fazer esse teste a partir de hoje. E vem comigo, compartilha esse vídeo, dá um like, porque por vezes tem outras pessoas que necessitam ouvir o conteúdo. E você compartilhando vai deixar o YouTube entender que este assunto é relevante e você pode salvar e ajudar outras vidas. Um beijo, obrigada pela presença de vocês e até o próximo.